O volume profile é sem dúvida o melhor indicador para você operar no mercado financeiro, seja no Forex, criptomoedas, no ouro, na prata, petróleo, mini índice, mini dólar, Dow Jones, SP500 e qualquer outro ativo que você possa estar usando aqui o volume profile. Eu estou aqui no TradingView, você vem aqui nesse símbolo, clica aqui, aqui você vai encontrar perfil de volume de range fixo, e aí você coloca aqui na estrelinha, você pode usar tanto a versão gratuita ou a versão paga. Ele vai vir aqui para essa barra, você vai clicar aqui. Quando você clicar aqui, você seleciona a região onde você quer colocar o volume. Então, como por exemplo aqui, eu escolhi essa região, vou dar um clique aqui em cima dele para poder fazer aqui de novo para você ver como funciona. Então, nesse caso, eu medi aqui o ponto mais alto até o ponto aqui mais baixo, e ele me entregou aqui esses níveis. E eu vou mostrar para você aqui algumas configurações que eu utilizo nesse volume, caso você queira também estar utilizando o mesmo tipo de configuração que eu coloco. Então aqui em valores, número de linhas é o que eu deixo, quantidade de linhas 500, volume aqui eu deixo alta, baixa, e já aqui volume de área valor coloco 70. Aqui você pode colocar, estender à direita ou não, né? O modelo aqui você pode estar salvando também, caso você queira. Em estilo, eu deixo marcado aqui perfil de valor, largura de porcentagem de caixa, eu deixo 100, posição aqui à esquerda. Aqui eu coloco um azul um pouco mais escuro, deixo 20% aqui. E já aqui, ó, em vermelho, eu também pego um vermelho mais escuro, coloco 20%, ok? E já aqui também a mesma cor, azul escuro, e aqui também um vermelho mais escuro e 20% nos dois. Os níveis VA e VAL, VHA, eu coloco um cinza escuro e deixo aqui um pouco mais grosso para ficar fácil para poder enxergar. A POC eu deixo em vermelho e geralmente o desenvolvimento da POC e o desenvolvimento do VAL, da VA, eu deixo desmarcado, ok? Então, essa aqui é a configuração que eu utilizo, caso você queira fazer igual eu estou fazendo, ou modificar alguma coisa, isso aí vai depender muito de pessoa para pessoa. Agora, o que é importante aqui é entender como funciona esse indicador. Eu preparei aqui um material para facilitar a sua compreensão. Então, a POC, que é o ponto central, onde tem aqui essa linha vermelha, essa linha aqui mais estendido, que é onde teve mais negociação, eu vou ler aqui com você que esse ponto de controle, point of control, no contexto de análise de volume e perfil de mercado, o POC é o nível de preço no qual ocorreu o maior volume de negociação durante um período específico. A função ele serve como um ponto de referência para o valor justo do ativo, indicando o preço em que a maioria dos participantes do mercado concordou em negociar. Traders usam o POC para identificar zonas de equilíbrio, também consolidação ou acumulação, e possíveis reversão de tendência. Já os níveis VAL ou VAL, Value Area Low, é o nível de preço mais baixo dentro da área de valor, que também são regiões que nós podemos chamar de zonas de demanda, ok? Ou também de zona sobrevendida, algumas pessoas gostam de falar assim, ou pontos de resistência. Função: representa o limite inferior da região onde ocorreu a maior parte da atividade de negociação. Traders usam o VAL como um nível de suporte, ou seja, um ponto onde a pressão de compra pode aumentar, que também pode ser demanda, né? Porque zonas de suporte também são zonas de demanda. E aqui, VAH, Value Area High, é o nível de preço mais alto dentro da área de valor. A função representa o limite superior da região, onde ocorreu a maior parte da atividade de negociação. Traders usam o VA como um nível de resistência ou nível de oferta também. Ou seja, um ponto onde a pressão de venda pode aumentar. É interessante que tanto o VAH representa 70% acima, né? No caso aqui, dessa linha para cima é 70% da negociação do VAH, e já do VAL, abaixo dele também é 70% da negociação. Então são níveis que o mercado respeita bastante, ok?
Então, o que, que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando desse nível aqui, ó. Abaixo disso daqui, vou colocar aqui um pouco mais escuro para ficar aqui mais fácil para você entender. Então, abaixo desse nível aqui, dessa linha cinza para cá, é a zona de demanda, ou 70% da operação, linha região sobrevendida, região de suporte, ok? Já acima disso daqui, 70% acima de toda a negociação, que também são zonas de oferta, tá? Então, ou também níveis de resistência. Então é importante entender isso aqui para começar a compreender volume profile. Quando a gente pega aqui no meio, onde teve toda essa negociação, que a gente, em alguns casos, pode ser uma região neutra, né? Não em todos os casos, claro, não nesse caso aqui, mas, por exemplo, se você pegar somente essa região aqui de equilíbrio, que eu coloquei o nome aqui, você vai perceber aqui, olha, que aqui o volume ele foi mais baixo. Então o preço ele ficou aqui mais desequilibrado, ok? Então, por que que o preço ficou desequilibrado? Porque teve aqui, ó, uma aceleração do preço. O preço desceu aqui acelerado, que também são as regiões de imbalance, tá? Então o preço ficou aqui desequilibrado. Quando você pega aqui essa outra região aqui embaixo, você vai ver que aqui teve mais consolidação, né? Os candles andaram mais de lado ou mais acumulação. Então aqui são zonas de equilíbrio. Então, na maioria das vezes, você vai perceber que dentro da POC, que é essa linha vermelha aqui, o Point of Control, é onde tem as regiões de equilíbrio principais, onde teve mais negociação. Por que que é importante entender isso? Porque não adianta só você ter níveis de consolidação. Eu vou te dar um exemplo aqui agora do que eu quero dizer. Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui essa ferramenta aqui, vamos marcar isso daqui, ó. Essa região aqui, você vai ver que onde eu estou marcando, teve níveis de consolidação. Os candles andaram de lado aqui, mas ele não é o nível de POC, ok? Então não é porque consolidou que vai ser uma POC. Muitas pessoas pensam isso, né? Aqui também consolidou, teve POC. Agora aqui também tem um pouco de consolidação, mas não é a POC. A POC é a região principal onde teve mais negociação. É a zona principal. É onde o preço, na maioria das vezes, tende a buscar, ok? Mas aqui também eu quero mostrar para você algo importante, é que essas regiões aqui, elas podem servir no futuro, como por exemplo, essas linhas, regiões que estão acima, como resistência, como eu mostrei para você como ponto de suporte, que o preço pode bater futuramente nessas regiões e descer. E aí você percebe que a região de POC, ela entra aqui como nível de target, ou alvo. Então, a POC, ela pode ser usada para o início de uma operação. Claro que aí nós vamos estar utilizando estratégias como, por exemplo, o conceito de boss e de choque, as quebras de estrutura para fazer entradas, ok? Que é um dos conceitos do SMC, o Smart Money Concepts. E aqui também você vê o preço saindo aqui da região de suporte e buscando a região da POC. Então, a POC ela serve tanto como entrada, dentro do contexto naturalmente, como também regiões de alvo. Agora, o que é importante entender? Que nenhuma ferramenta, nenhum indicador, nenhum conceito sozinho vai funcionar. Então não adianta você pegar só o volume profile e achar que ele vai fazer mágica e achar que ele é tudo, que não é assim. Tudo vai depender do contexto e também de outras ferramentas que você vai estar usando para fazer a confirmação. No meu caso, eu utilizo o volume profile junto com o SMC, o Smart Money Concepts. Inclusive, eu quero entregar para você gratuitamente 7 dias dentro da nossa comunidade para você experimentar. Você experimenta primeiro, se você gostar, se fizer sentido para você, você continua. Nessa comunidade você tem projeções diárias, você tem estratégias, você tem aulas profissionais, acompanhamento, suporte. Você tem ali tudo o que você precisa para começar do zero, se você é um iniciante e não sabe nada, até o avançado, e você não precisa assumir nenhum compromisso financeiro. Testa gratuito por 7 dias. Não precisa tirar nenhum centavo do seu bolso. Depois que você testar,
Se fizer sentido para você, se você gostar, você continua. Se não fizer sentido, você pode parar a qualquer momento que você quiser. Então aqui, dando continuação aqui no volume profile, você vê aqui, por exemplo, o conceito de HVN, que é o High Volume Node. Aqui você vê que teve um volume mais alto, mas não foi o mais alto de todos. O principal aqui é a POC, mas traders profissionais ficam de olho no HVN. O que é HVN? High Volume Node, o nó do volume, né? Então aqui você vê essa parte aqui que ele vai muito aqui para frente, porém ele é menor do que a POC. Esse HVN, né, o High Volume Node, ele estendeu bem para frente, mas a POC foi mais. Então a POC é onde teve mais negociação, é o ponto central, é o ponto de controle. É onde pode servir para nós, tanto de alvo, como também com entradas. E logo aqui abaixo você vai ver o Low Volume Node. O que é o High? O High é o alto, é onde teve o lugar mais alto. E aqui você vê o Low, é o ponto mais baixo, LVN. Então, traders profissionais olham para o High Volume Node. E traders profissionais também olham para o Low Volume Node, porque quando você olha no mercado, você vai ver que essa região vai estar mais consolidada e aqui o preço vai estar mais acelerado, ou para cima ou mais para baixo, que são regiões de desequilíbrio, ok? E aqui você vê aquelas regiões que eu mostrei para você. Aqui também vai ter outra aqui mais acima, que são aqueles níveis de sobrecompra e de sobrevenda. Agora aqui tem 4 padrões muito importantes dentro do volume profile, que algumas pessoas não conhecem ou deixam passar desapercebido, mas que também nós temos que estar atento para utilizar essa ferramenta da melhor forma. Então, o primeiro aqui é o P-shape, o segundo aqui B-shape com esse B minúsculo, o terceiro aqui D-shape e esse quarto aqui B-shape também, porém com B maiúsculo. Qual que é o conceito? O conceito aqui, a ideia é que você consegue ver mais consolidação aqui em cima, ok? Então, esse nível aqui é um nível maior de consolidação. Já aqui, no B-shape, a consolidação maior vai estar embaixo. O D-shape, você vai perceber nas próximas imagens, parece que ele está mais baixo, mas não tão baixo assim. E o B-shape, você tem 2 níveis de consolidação. Então, aprofundando aqui um pouco mais, essa daqui é a imagem do P-shape. Olha aqui onde está a maior consolidação e aqui você vê o nível de POC e o mercado subindo mais acelerado aqui, onde você tem menos volume profile, ok? Então aqui são regiões que o mercado pode romper com mais facilidade e aqui com mais dificuldade ou zonas de entrada ou alvo. Aqui o B-shape, por isso que tem aqui um formato de um B. Atenção, porque aqui a consolidação já está mais embaixo, o B minúsculo. Aqui o D, por isso que você vê, né, ele mais no meio, mais centralizado aqui, ó, a consolidação já estendida aqui nessa região, o D. E aqui o B, você vai ver que tem consolidação tanto na região de cima, como também na região de baixo. E aqui um exemplo mais clássico de como que você pode estar entendendo tudo isso. Aqui você vê a POC nitidamente, né, onde tem mais consolidação. E você vê aqui o mercado descendo com muita força, apesar de ter muito volume aqui, mas precisou entrar aqui uma notícia muito forte e ele parou exatamente aqui nesse nível de demanda. Aqui tem uma linha pontilhada aqui, não sei se está dando para você perceber, mas tem uma linha pontilhada aqui, que são aqueles níveis de sobrecompra e de sobrevenda. E já aqui é tudo junto, né? Todos os conceitos que você acabou de ver aqui dentro dessa apresentação. Então, a zona de oferta, ok? Então, é o nível VA, né? Ou Value Area Height, ok? Aqui você vê a zona de desequilíbrio, por isso que ele está aqui mais baixo o volume. O Point of Control, que também é a POC, que está aqui. Zona de demanda, tá? Zona de equilíbrio, essa zona de equilíbrio também é a POC, é onde teve mais operação.
o LVN, que é o Low Volume Node, o Node volume aqui menor, né? Então aqui teve menos negociação aqui. Já aqui você vê o HVN, que é muitíssimo importante, esses dois níveis, o HVN e o LVN, High Volume Node. Aqui você vê, inclusive em cima da POC, né? Você vê que o nível forte de HVN e aqui o nível mais fraco, né, onde o mercado teve menos resistência. Então, o mercado é como o rio. O rio ele tende a buscar a água que está descendo pelo rio, o caminho de menor resistência. Então, assim também o mercado, ele tende a caminhar onde tem menor resistência. Então, por exemplo, aqui é onde teve mais resistência, mais volume. Aqui também em segundo lugar, não deixa também de ser importante, ok? Agora aqui você tem regiões de desequilíbrio, aqui onde o preço tende a passar com mais facilidade. Agora, trazendo isso aqui para o gráfico, você pode estabelecer por dias, por semanas ou por meses, ou você pode estabelecer também uma região específica, como por exemplo aqui eu vou pegar o gráfico diário, e aqui dentro do gráfico diário você pode usar o volume de duas formas. O que você deseja medir no gráfico? Você quer medir um ponto de consolidação, o mercado muito consolidado, ou você quer medir uma região onde o preço está mais acelerado? Você pode medir as duas áreas que ele vai estar entregando para você. Então, se eu medir esse preço daqui de cima até aqui embaixo, para pegar essa região mais acelerado, ele vai me dizer que o ponto principal está aqui. Aqui você vai ver o nível de VHL e aqui em cima o nível também de sobrecompra, regiões de oferta e regiões de demanda. Então aqui em cima, ó, tá aqui VA e VAL, ok? Então tá ali, ó, tanto aqui como também aqui. Agora, se você quer pegar já uma região de consolidação, eu quero medir essa consolidação daqui até aqui. Ele vai medir para você também. Dentro da nossa comunidade, nós mostramos todos os detalhes como nós usamos isso daqui, mas uma das formas, um bom exemplo aqui é você pegar o time semanal, você mede a região onde tem mais probabilidade do mercado buscar. Então aqui, por exemplo, você tem aqui ó, o nível de POC, aqui no time semanal, nós marcamos ali com uma linha azul. Podemos descer aqui para o diário, buscar novas medidas, lembrando que a linha azul ali é a região mais importante do semanal. Veja como que ele respeita aqui muitas vezes. Agora eu posso pegar também um nível menor aqui no diário, uma nova marcação, para entender que o preço já bateu aqui ó, na POC aqui no diário, já começou aqui a descer aqui em diário. Então veja, coloquei no semanal, coloquei no diário, agora aqui eu coloco em 4 horas, e aqui tem a região onde ele já obedeceu. Eu posso fazer uma nova marcação aqui em 4 horas para pegar novos níveis. Eu posso até tirar esse daqui, ó, para não ficar confundido. Esse daqui é aquela POC de outro nível, e aqui do semanal. Veja como ele vai buscando aquela região. Eu posso descer aqui agora para 1 hora, e assim eu vou descendo os times, como eu peguei lá do semanal, do diário, de 4 horas, de 1 hora, e aqui eu posso procurar novas regiões de entrada aqui em 1 hora. Então aqui, a melhor região para fazer aqui uma entrada, já que eu quero comprar, se o mercado está subindo, é aguardar uma retração desse movimento aqui, buscar essa POC, procurar aqui contexto para fazer a minha compra, poderia fazer a minha compra aqui e buscar aqueles alvos lá em cima, já que ali tem níveis de semanal e também do diário. Eu quero convidar você para estar 7 dias gratuito comigo, onde você não vai pagar absolutamente nada, onde você vai aprender muito mais sobre SMC, volume profile, padrões harmônicos e muitos outros contextos profissional. O link está aqui abaixo, tanto na descrição como também no primeiro comentário fixado. Já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilha com todas as pessoas e eu te encontro no próximo vídeo.